continuidade à aula anterior, eu fiquei devendo como que a gente transforma uma dízima periódica em uma fração. Bom, vamos ver um primeiro exemplo de como a gente pode fazer isso. Então vamos imaginar esse número aqui. Vamos pegar esse número aqui, o 0,77777, que é igual a esse número aqui, 0,7. Ok? Como que eu transformo esse número aqui em uma fração? Bom, tem um processo, ou melhor, tem dois processos. Primeiro a gente vai chamar isso daqui de dízima periódica simples. Tá? Existem dízimas periódicas que são compostas. Esse caso aqui é uma dízima simples. Então como que a gente vai transformar ele numa fração? A técnica que a gente aplica é bem simples. A gente faz assim. Primeiro a gente vai igualar essa dízima periódica aqui a um x. A gente vai chamar isso daqui de x. Então a gente vai colocar lá 0,777777. Tá? A gente vai chamar isso daqui de x. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse cara aqui, como a gente sabe que é uma dízima simples, a gente tem que pegar esse cara aqui e jogar ele para frente. Tá? Como que a gente faz para jogar ele para frente? Para isolar essa dízima periódica aqui, que é ele mesmo, que também a gente pode representar por esse 7, entendeu? Então, como que eu faço para jogar ele? Eu multiplico por 10, então vai ficar 10x, que é igual, multiplicando por 10 vai ficar como? 7,77777. Bom, já que eu consegui isolar, as duas dízimas estão iguais, então agora eu vou fazer uma subtração. Eu vou fazer o de cima menos o de baixo. Usando um sinal de subtração, como que vai ficar isso daqui? Vai ficar assim, 10x menos, de cima a gente fazer sempre de cima, ou melhor, de baixo para cima. De baixo para cima. 10 menos x é igual a 7,777777 menos 0,7777777. Ok? Lembrando, gente, que isso daqui não é uma regra de 3, tá? Vou até escrever aqui para deixar bem claro. Isso não é uma regra de 3, tá? Não é uma regra de 3. Isso daqui é um cálculo de subtração, onde a gente vai utilizar o sinal de subtração e a gente vai fazer essa linha de baixo menos a linha de cima. E vai dar nisso daqui, 10x menos x é igual a 7,7777 menos 0,07. 77777. Isso daqui vai ficar quanto? 10x menos x, 9x, que é igual a 7,777 menos 0,77777. Isso daqui vai ser igual a 7. Então, agora a gente já consegue transformar isso numa fração. X é igual a 7 dividido por 9. Pronto. Conseguimos transformar a nossa dízima periódica simples numa fração. Agora a gente vai ver um outro exemplo utilizando uma outra dízima periódica. Deixa eu pegar aqui, vou pegar essa cor aqui, vamos lá, 6,43434343 e assim por diante. Bom, a gente precisa transformar isso daqui numa fração. Tá? Isso daqui é uma dízima periódica que a gente vai chamar de dízima periódica simples também. É uma dízima periódica simples. Por que simples? Porque ela só tem um período aqui. Ó. Esse período aqui. É a mesma coisa que falar que 6,43. Tá? É a mesma coisa. Então,
isso daqui bem simples, a gente vai fazer igual no exemplo anterior. A gente vai chamar esse cara aqui de x, vai ficar assim, x igual a 6,43, 43, 43. Como a gente quer jogar esses dois elementos para lá, porque a gente precisa isolar essa dízima, que é o 43, a gente lembra que daquela vez a gente multiplicou por 10. Dessa vez a gente vai multiplicar por 100. Então, vamos fazer 100x, 100 vezes x. E vai ficar igual a 643,43, 43 e assim por diante. Qual sinal que a gente vai utilizar? A gente vai fazer de baixo para cima e utilizar o sinal de menos. Lembrando que isso não é uma regra de 3. Como que vai ficar isso daqui? Aqui vai ficar assim. Esse de baixo menos o de cima. Então vai ficar 100x menos x, que é igual de baixo menos o de cima. Então vai ficar 643,43, 43, e assim por diante, menos o de cima. Deixa eu usar uma outra cor aqui para destacar esse menos, e aqui é um menos também, então de baixo menos o de cima, menos o que? Menos 6,43, 43, e assim por diante. Quanto que vai dar isso? Isso daqui vai dar 100x menos x, 99x, que é igual a esse cara menos esse. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 637. Ok, agora a gente já consegue encontrar o valor de x, que é 637. X é igual a 637 dividido por 99. Esse é o resultado. Ok? Então a gente conseguiu transformar esse número aqui, que é um 6,43 com o período 43, a gente conseguiu transformar ele numa fração. Ok? Agora a gente vai trabalhar com uma fração, com uma dízima periódica composta. Tá? Vamos ver um exemplo. Então vamos pegar esse número aqui, o número 3,44444444, que é a mesma coisa que 3,84, com esse número como período 4. Quero transformar isso numa fração. Bom, aqui a gente tem uma dízima periódica composta, que é composto. Se no exemplo anterior nós tínhamos o simples, aqui a gente tem o composto. Agora vocês vão ver por que isso é composto. Vamos ver como é que a gente faz para resolver isso daqui? Vamos lá, primeiro a gente vai chamar esse cara de x. O x é igual a 3,84444. Beleza? Agora a gente precisa separar esse intervalo aqui. O problema, qual que é o problema? Que a gente tem uma certa dificuldade para separar esse intervalo. É porque antes da vírgula tem esse número aqui. Então esse número ele vai dificultar um pouco para a gente. É por isso que a gente chama ele de composto. Por isso que é uma dízima periódica composta. Existe uma dificuldade da gente conseguir resolver isso daqui. Entendeu? Então, como que a gente vai fazer para resolver essa situação? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai tirar o 8. A gente tem que tirar esse 8. Então a gente vai multiplicar esse 8 por 10. Então vai ficar 10 vezes x. Eu disse multiplicar o 8 por 10. Não, a gente vai multiplicar o x por 10. Porque daí a gente consegue passar esse 8 para cá. Então 10x é igual ao quê? É 38, lembrando que é 10
10 vezes esse x aqui, ó. Isso daqui não é uma regra de 3, tá? É apenas uma operação que a gente está fazendo. Então 10 vezes esse x, esse 8 ele vai pular para cá. E é isso que a gente fez. Então 10 vezes x, o 8 pulou. E agora ficou a nossa dízima periódica aqui. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ok? Porém, o que a gente precisa agora? O que a gente precisa fazer? A gente já pode calcular aqui o de baixo menos o de cima? Ainda não, porque é composto. Agora a gente precisa jogar essa dízima para cá. Então como que a gente vai jogar essa dízima para cá? A gente vai pegar esse 4 e jogar para cá. Para a gente jogar esse 4 para cá, o que a gente tem que fazer nesse x? A gente tem que multiplicar esse x por 100. Então vai ficar 100. Por que 100? Porque na verdade eu não estou multiplicando 10x, eu estou multiplicando x. Então se eu estou multiplicando x, eu vou multiplicar por 100. Porque eu quero jogar esse 4 para depois da vírgula. Tudo bem? Ou melhor, para antes da vírgula. Eu vou jogar para cá. Para esse espaço aqui. Para eu fazer, eu tenho que multiplicar por 100. Então fica 100. X é o quê? É 384,44444. Agora sim eu vou conseguir fazer o que eu realmente preciso fazer. Que é o quê? Que é calcular, fazer essa subtração de baixo para cima. Porém, eu vou considerar só esses dois caras aqui, ó. Só o 10x e o 100x. Então eu vou fazer 100x menos 10x, que é igual a quanto? 384,4, vou escrever dessa forma, menos 38, a periódica de 4. Então aqui eu já consigo fazer a operação. Quanto que é 100x menos 10x? É 90x. Quanto que dá? 384, uma periódica de 4, menos 38, uma periódica de 4. Fazendo a calculadora aqui, para ver quanto é que fica. 384 menos 38. Isso daqui vai dar 346. Vai dar 346. Qual que é o resultado disso daqui? O resultado disso daqui, opa, igual. É de que x é igual a 346 dividido por 90. Então esse daqui é o resultado dessa dízima periódica que a gente estava trabalhando no momento. Ok? Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Mostrei para vocês como que faz para calcular, ou melhor, para transformar, né, uma dízima periódica, tanto simples quanto composta, em uma fração. Espero que tenham gostado da aula e nosso próximo vídeo a gente vai entrar, enfim, nesse conjunto aqui, que é o conjunto tão aguardado, conjunto dos números reais. Ok? Bom, forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.